Fala aí pessoal, Pedro aqui, e no vídeo de hoje você vai aprender a como melhorar a sua pintura aplicando 5 dicas práticas no seu processo criativo. E já vamos para a primeira dica, que é você pegar e você ter boas referências. E assim como eu falei no meu vídeo anterior, que pegar boas referências é uma das partes mais importantes do seu processo, e realmente é, porque ele, assim como o briefing, ele vai te auxiliar durante todo o seu processo, ele vai realmente acompanhar durante todo o processo da sua pintura. É importante você ter boas referências tanto para o desenho, tanto para a pintura, tanto para coisas específicas dentro do seu desenho, assim como nessa ilustração que eu estou fazendo, nessa fan art que eu estou fazendo do Nanami, eu precisei de referências específicas para, por exemplo, esse detalhe que ele tem para segurar a arma dele atrás é de couro, então eu peguei uma referência específica para esse material. O couro é um couro mais marronzento, assim, marronzado, então eu tive que pegar uma referência específica para isso. E no meu caso, eu gosto muito de aprender enquanto eu faço uma ilustração e não fazer estudos específicos de alguma coisa. Eu prefiro aplicar e aprender os estudos enquanto eu estou fazendo uma ilustração do que fazer um estudo específico de alguma coisa. Para mim é muito chato fazer um estudo específico. Eu prefiro aplicar enquanto eu estou fazendo a ilustração. Para mim fica muito melhor. A segunda dica é você ter também um bom desenho. Eu lembro até hoje de uma dica que o Mike Azevedo me deu, que foi que para você ter uma boa pintura, primeiro você tem que ter um bom desenho. Que no início, quando ele estava começando, ele fazia muito estudo de pintura, só que pintura direto, sem fazer nada, nem um sketch antes. Então a estrutura não ficava muito boa por causa que ele não tinha uma base no desenho forte, então ele sentiu falta na hora de fazer pinturas mais bem finalizadas, digamos assim. Assim como no meu desenho aqui, na hora que eu estou fazendo o desenho, eu deixo algumas partes sugeridas à luz e sombra, já para me auxiliar na hora que eu for pintar. E assim fica muito mais fácil na hora de fazer a pintura, quando você já deixa sugerido e quando você também não tem muita experiência na hora de fazer a luz e a sombra para dar o volume no seu desenho, né? Então o desenho também é muito importante e já é uma coisa também que vai auxiliar na nossa próxima dica, que são os fundamentos do desenho, que é o básico, né? Você ter o básico da pintura, você saber sobre valores, você saber sobre teoria das cores, que é um tema básico. E se você quiser um vídeo, se você quiser que eu fale sobre fundamento de luz e sombra e cores, deixa um comentário aqui embaixo para saber se vocês têm interesse que eu faça um vídeo, tá bom? Não tem como você ter uma boa pintura se você não tiver a base, que são os valores. Os valores são basicamente mais importantes do que as cores em si, porque eles vão ditar se a sua pintura está funcionando bem ou não. Por isso eu sempre que eu vou fazer a minha pintura, eu coloco em cima de todas as layers, de todas as camadas, uma camada em preto e deixo na opção de cor. Na opçãozinha de cima eu coloco em cor, porque toda vez que eu ligar ela, vai aparecer meu desenho em preto e branco. Vocês vão ver ao decorrer desse desenho que algumas partes eu coloco o desenho em preto e branco, eu fico ligando e desligando, porque realmente para você ver como é que está funcionando o seu desenho, se está realmente 3D, se está tridimensionalizado, né? Não sei se essa palavra existe, mas enfim, é sempre bom que você tenha realmente os fundamentos, uma boa base, porque realmente a base que vai influenciar em toda a sua pintura. A quarta dica são os shapes da luz, da sombra e do seu desenho no geral mesmo. E eu percebi recentemente que eu ainda tô bem no início, todos nós, né, estamos no início, sempre aprendendo alguma coisa nova, mas essa parte de shapes eu percebi que eu realmente tô aprendendo agora a fazer um bom shape de luz e sombra, que vai garantir que você tenha uma pintura interessante. Você pode realmente fazer uma pintura certinha, 3D, mas pode ser que sua pintura fica meio chata, né? Então, na hora de você fazer a sua pintura, é importante para você ter uma pintura interessante, que você vai bater o olho e você vai ter certeza que é uma coisa que as pessoas vão olhar e vão: uau, é uma coisa bonita de se ver. Por exemplo, essa pintura aqui do
Leyendecker, que ele trabalha muito bem os shapes de todas as pinturas dele. E é você bater o olho e você falar assim: nossa, isso daqui é uma coisa interessante de se ver, é uma coisa bonita. E não é simplesmente uma coisa flat. Não flat, mas tá até 3D, mas é uma coisa sem graça, sabe? Você só delineou a forma e deixou ela como tá, você não fez nada a mais. Então, essa é uma das coisas que eu estou aprendendo recentemente, e eu recomendo também que você aprenda sobre isso, porque vai influenciar muito no seu processo criativo. A quinta e última dica meio que pega todas as outras 5 dicas que eu falei anteriormente, que é você estudar os artistas que você acha o resultado deles legal e você quer trazer a essência deles para a sua pintura. E você também estudar os grandes mestres do passado, que eles são a base de toda a pintura digital que nós temos hoje, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho algumas referências salvas no meu Pinterest e também tenho alguns artistas que eu deixo em uma pasta específica no Google de todos os perfis deles. Então, toda vez que eu vou começar uma ilustração nova, eu dou uma rondada em todos eles e vejo se tem alguma coisa que bate com a minha ilustração, a minha proposta de briefing, né? Do que eu vou fazer, e eu sempre pego alguma coisa deles, porque é o resultado que eu acho legal e que eu quero trazer para minha pintura. Então eu vou lá e pego desses artistas as referências deles. E eu recomendo que você faça isso, e você também faça desenhos que você goste. Por exemplo, eu tô fazendo essa fanart de Nanami Kento de Jujutsu Kaisen, que é um personagem que eu achei legal e eu quis trazer, que eu quis fazer uma ilustração dele no meu estilo, né, no meu estilo entre aspas, né, que na verdade o estilo é você pegar vários artistas e você roubar uma coisa de cada um, e você tem um estilo próprio a partir disso. Então, no meu estilo, digamos assim, né, que é um pouco mais realista, estilizado, é o meio termo, né? Eu sempre gosto do meio termo, de bem mais finalizado, com uns toquezinhos de estilização. É uma coisa que eu gosto bastante. Eu estou tentando colocar dentro das minhas ilustrações, né? E os grandes mestres que, se você pegar todo e qualquer artista de hoje em dia e você comparar a arte dele com algum outro artista que tinha antigamente, todas as técnicas usadas hoje, os grandes artistas de antigamente já usavam. Então, por exemplo, na hora de fazer a finalização dessa pintura aqui, eu usei algumas bordas. Eu fiz a pintura toda, depois eu coloquei bordas na pintura. E antigamente já tinha um artista que fazia isso, não é novidade. O cara lá em 1800 já teve essa ideia, então não existe nada novo debaixo da terra, né? Já diz a Bíblia. Então, realmente você aprender com os Old Masters, né? Que, como as pessoas falam, que são os velhos sábios da pintura, o Sargent da vida, um Sorolla, vários outros artistas, né? Os artistas de hoje em dia são muito bons para você aprender, só que você aprender com um artista de antigamente é bem melhor, você vai pegar direto da fonte. Então, é bom que você escolha vários artistas, dentre ele tanto os artistas recentes quanto os antigos, entre aspas, assim, né? Os de 1800, 1500, que são realmente a base de toda essa pintura. E eu espero que vocês tenham curtido esse processo de pintura. Deu um pouquinho de trabalho, aprendi bastante coisa nova com essa ilustração. Eu sempre gosto de enfrentar novos desafios na pintura e realmente aprender com cada ilustração que eu faço. Eu sempre aprendo alguma coisa nova, então é bem interessante. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, porque é muito importante que esse vídeo chegue a mais pessoas e assim ajude muito mais gente a partir de você. E se você não é inscrito, se inscreva e venha aprender cada dia mais, que eu só posto vídeo simplesmente para te ajudar todas as semanas aqui. Até a próxima e tchau!